Pode ir. Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de evento, agora do Decodificando a Matemática. Um evento voltado totalmente para essa área, que é a área que a gente gosta de trabalhar, é a área que a gente tem um curso de matemática voltado para isso, e que ao longo do ano a gente vai trabalhar ainda mais, seja pelo simulado aberto que a gente vai liberar, ou também pelas análises de simulados SAIS 2025, os atuais mesmo, que todo mundo gosta, aí já com a parte do curso de matemática, com a galera exclusivamente do curso. Mas esse evento aqui é gratuito e vai ser liberado no YouTube, né? Posteriormente, tempo limitado, depois vai ficar exclusivo para a plataforma, beleza? Então vamos iniciar aqui. Tá todo mundo junto aí comigo? Todo mundo pronto? Tá todo mundo ok? Pronto, pois vamos lá. Vamos iniciar. Hoje o evento é voltado para resolução rápida de questão. A gente garantir questões da melhor forma possível, não só acertar, mas acertar em menos tempo. A gente vai mostrar algumas questões que dá para fazer isso, beleza? A intenção aqui não é comentar do modo mais demorado e por aí vai. É realmente trabalhar em cima de questões que a gente possa aplicar algum macete, possa colaborar de alguma forma para vocês acelerarem a resolução de questão. Ontem a gente trabalhou os modelos do Enem, as questões clássicas que mais aparecem. Então, quem perdeu, quem não estava presente ontem, pega o material, me manda mensagem, pega a aula gravada, beleza? Porque foi muito, muito boa a aula. E o material também ficou, assim, de qualidade. E hoje também está muito bom. Então, vamos lá. Vamos apresentar realmente aquilo que é importante. Esse aqui é só para ficar de material de apoio para vocês, beleza? A gente já comentou muito, muito isso, a gente já sabe o que cai na prova, a gente já sabe o que cai, como cai, a gente viu ontem como cai, e agora é como responder da melhor forma possível, beleza? Aqui é para ficar de apoio para vocês. Mas vamos analisar aqui algumas questões. Começar com a questão do Enem 2013, questão bem antiga, já tem mais de 10 anos. Eu quero saber se vocês conhecem essa questão. E aí? Quem já respondeu essa questão? Todo mundo conhece? Uma questão, acho que ela apresenta um macete bem conhecido, mas eu nem vou comentar tanto em cima desse macete, não. Vocês sabem qual é o macete de questão para resolver essa questão? Vocês sabem? E aí, comentem aí. Acredito que muitos conhecem. É bem batido. Mas eu acho que não é tão válido em razão de ser só aplicado para essa questão, para esse modelo. Então, para quem não conhece, vamos ler rapidão a questão aqui. Ó. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, eu quero esse valor aqui. É isso que a questão quer. Ele fala aqui de maneira contextualizada, né, uma haste de sustentação, beleza, de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. Então, já colocou as medidas aqui, 4 e 6 metros. E aí, como alguns já estavam apresentando, né? Tem um macete de resolução que é fazer o produto pela soma. André, o que seria isso? Para quem não conhece, é pegar essas duas medidas aqui, vou multiplicar 4 vezes 6 e dividir pela soma, 4 mais 6. Beleza. É um macete que apresentaram, mas depois que caiu na prova. É muito fácil você colocar um macete de questão depois que já apareceu na prova e aí deixar pronto para você usar em outro momento, caso apareça, né? Mas beleza. A minha ideia não é focar no macete de resolução, pelo menos nesse aqui específico não. É para mostrar uma ideia que a gente tem que entender nas questões de geometria plana, que quando não houver saída, a gente tem que começar a ter a malandragem das medidas, pelo menos em questões que as imagens têm um parâmetro verdadeiro. Né? Então, por exemplo, se eu sei que essa medida aqui é 4 e essa daqui é 6, eu sei que é F, esse comprimento ele está entre 4 e 6, beleza? Então já é um detalhe para a gente ficar atento. No caso, 4 e 6 que eu diga de tamanho dessas medidas aqui, ó. Por exemplo, no caso é menor que 4 e menor que 6, ó. Beleza? Então a gente vai ficar um pouco atento para usar as malandragens nas alternativas. Então como é que seria? Vamos pensar comigo aqui, ó. Aqui seria mais ou menos o ponto médio, né, dessa medida, mais ou menos o ponto médio. Se lá, o ponto médio está dividindo o segmento que é 4 em duas partes iguais, então aqui seria 2, beleza? E aqui mais ou menos seria o ponto médio, beleza? Aqui mais ou menos seria o ponto médio. Se é o ponto médio, está dividindo em duas partes iguais. Se o comprimento todo é 6, esse pedaço aqui seria 3. Ah, André, então entendi. Esse comprimento EF aqui, ele é um pouco maior que 2 e um pouco menor que 3, então está entre 2 e 3. Se as alternativas estiverem distantes, eu posso começar a usar a malandragem das medidas. Então, por exemplo, eu sei que está entre 2 e 3, eu já não marco. 2 eu já não marco. Ah, beleza, 2,4 é entre 2 e 3. 3 também eu já não marco. Ó. 3 seria aqui no ponto médio, mas ele está um pouquinho menor. Beleza. Então 3 também já não marco. E 2 raiz de 6. Ah, André, eu não sei quanto é que é raiz de 6. Raiz de 6 está entre raiz de 4 e raiz de 9, né? Ou seja, está entre 2 e 3.
aí você está nesse intervalo. Então, seria mais ou menos aproximadamente 2,5, ou seja, essa medida aqui está te falando que é 5, então passa muito do que a gente está buscando. Então, por exclusão, né, pela malandragem da imagem aqui, só tem uma opção, 2,4, ou seja, esse segmento aqui ele só pode estar entre 2 e 3, né? Então seria 2,4. André, se as alternativas estivessem próximas, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, aí a gente teria que usar a resolução na classe mesmo aqui. Que, claro, a questão, ela queria que você respondesse por semelhança de triângulo, né? Queria que você respondesse por semelhança de triângulo. Esse triângulo aqui, menor, é semelhante ao triângulo maior, né? Por quê? Porque eles têm esse ângulo em comum, eles têm ângulos de 90 graus em comum, e esse ângulo aqui é igual a esse, porque são retas paralelas com a transversal passando. E a mesma ideia se aplica para esse triângulo menor e o triângulo maior aqui. Mas se você pesquisar a resolução dessa questão, de maneira na classe mesmo, por semelhança de triângulo, é uma resolução bem extensa. Eu acho que é uma questão que não dá para você responder em 2, 3 minutos. Mas dessa forma aqui, usando as malandragens das questões, das alternativas, claro, dava para a gente buscar uma aproximação. Todo mundo compreende? É o momento de válvula de escape, pessoal. A gente está no meio do simulado ali, já olhamos várias questões, a gente está precisando buscar acertar mais, né? E a gente acerta na malandragem. É o momento que é o final da prova. Que a gente não conseguiu perceber que seria uma semelhança, por exemplo, ou as contas estão complicadas, e aí seria uma malandragem alternativas. Todo mundo compreende como que eu raciocinei aqui, por exemplo, para responder essa questão? E aí? Ficou claro ou ficou alguma dúvida? Passe um feedback. Pronto, todo mundo colocando legal, então, bacana. É uma visão de resolução, na questão de você prestar atenção na imagem, nas aproximações, começar a usar alternativas ao seu favor. André, pode aparecer novamente? Pode. Então, é importante a gente ficar atento. É uma questão que foi de dificuldade de 800. Então, se você quisesse acertar mais de 800 pontos, ela teria que estar na tua régua também de acerto. E aí vem o SAIS, né, e traz uma questão altamente figurinha repetida. Ele se baseou 10 anos depois em uma questão do Enem. É o mesmo esquema, ele vai te falar essas duas medidas, ele vai falar que a AB mede 20 metros e CD mede 30 metros. E aí você olha para alternativas, elas estão distantes. 5, 10, 12, 15, 18. Ou você faz produto pela soma, poderia ser aplicado na hora do simulado, eu mesmo quando eu li a questão vou fazer produto pela soma. Ou você pensa daquela mesma forma, pegando aqui o ponto médio. Esse segmento ele tem que ser um pouquinho maior que 10, e aqui pegando o ponto médio, ele tem que ser um pouquinho, no caso, menor que 15. Né? Então, ele está entre 10 e 15. Ó, as alternativas aqui, ó, entre 10 e 15, acabou, letra C. Então, se fosse na hora da prova, eu nem iria atrás de fazer semelhança de triângulo aqui, não. Ou pelo macete mesmo clássico, né, o SAIS 2023, ou pela ideia de aproximação entre medidas aqui. Claro que as alternativas estão distantes, isso me facilita aplicar essa resolução. Todo mundo compreende como é que a gente poderia pensar na hora da prova, se estivesse no desespero mesmo, na hora do Enem, a gente não quer saber como acertar, pessoal, na hora do desespero, a gente quer gabaritar a questão e ela contar ponto pra gente, independente do modo que o cara respondeu. O meu amigo, ele respondeu por semelhança de triângulo, ele pegou ali em 5 minutos fazendo semelhança. Parabéns para ele, eu acertei da mesma forma, só na malandragem. Então, é importante que a gente saiba também esses detalhes. Tranquilo até aqui? André, rapidão. Só vou deixar claro pra você. Ninguém tá. Eu e o André, a gente não tá ensinando vocês a responder a questão desse jeito aí. O que é que a gente tá querendo passar a vocês? Que tem bizu e macete pra tu acertar a questão de uma forma rápida no Enem. Então, tá no. Faltando 15 minutos pra acabar a prova. Tu não fez essa questão, ou porque tu sabia que ia demorar, ou realmente tu não sabia como responder. Pô, então calma, pô. Usa a malandragem, olha as alternativas. Vale pra essa questão, mas vale pra outras também. Será que não vale mais a pena tu testar as alternativas, de acordo com o enunciado, do que tu fazer a questão toda? É isso que a gente tá querendo passar pra vocês, entendeu? Pronto, perfeito. Então é justamente essa a ideia. A gente está dizendo que é para responder as 45 questões só na malandragem, aí sim não existe. Né? A gente tem que responder, claro, a grande maioria na classe, na qualidade, sabendo o conteúdo, acertando. Mas sobrou ali 3, 4 questões, a gente tem que começar a apelar, tem que começar a pensar de um jeito diferente, porque, como eu falei, a gente não quer saber, no final das contas, como que a gente respondeu, mas sim se acertou ou não, beleza? Então, tranquilo, né, pessoal? Tranquilo esse tipo de questão. Eu vou mostrar aqui a mesma ideia, agora na questão do SAIS 2024, uma questão que dava para responder na classe, com certeza, vou mostrar como é que se responderia se tivesse tempo. Agora, no aperreio mesmo, no momento de emergência, a gente tem que começar a pensar nas medidas, analisar com calma.
Então, ele vai falar aqui de um arquiteto, né, de uma escultura triangular, beleza. E aí, informação importante, ó, são 3 triângulos equiláteros. Então, geralmente eu não responderia na malandragem. Por quê? Porque eu domino triângulo equilátero, eu sei como responder, eu sei como são as formas de triângulo equilátero, e isso é importante na hora da aplicação, beleza? Mas é importante que você, na hora do desespero, na hora da urgência, tenha uma noção, que muitos alunos não têm, a noção de medida, a noção de tamanho. Se eu sei que aqui são 3 triângulos equiláteros, e a pergunta que ele quer saber é a altura total em metro da escultura, ou seja, essa altura do triângulo equilátero, essa e essa, a soma das 3 medidas, eu faria na classe. Mas como é que seria na hora do aperreio? Eu vou somar essas 3 medidas aqui, por exemplo, os lados do triângulo equilátero. 10, né, mais 8, mais 6,4. Isso vai dar quanto? 10 mais 8 mais 6,4. Vai dar 24,4. Tem alternativa? Tem. Então eu já elimino. Por quê? Porque é a alternativa da pegadinha. É importante que a gente saiba olhar para a questão, não só responder, mas saber quais alternativas ali o cara está querendo me levar ao erro. Então 24,4 eu já não marcaria. E muito menos a letra D e E, que são valores ainda maiores. Por quê? Porque já que a hipotenusa está dando, né, no caso aqui, os valores, está dando 24,4, com certeza os catetos vão ter valores menores, porque hipotenusa, né, ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, essas aqui também não marcaria, beleza? Já não marcaria. Tranquilo? Então, eu pensaria um valor próximo aqui da hipotenusa, 20,74. André, como é que seria na classe? Pô, na classe você pegaria, é só usar a forma da altura do triângulo equilátero, né? L raiz de 3 sobre 2. Isso aplicar em cada triângulo. Então, vou ter que fazer, por exemplo, se aqui é o L1, aqui é o L2, aqui é o L3, eu vou fazer L1 raiz de 3 sobre 2, né? Mais L2 raiz de 3 sobre 2, mais L3 raiz de 3 sobre 2. Vou colocar tudo em evidência, então eu vou somar os 3 lados, L1 mais L2 mais L3, tudo isso multiplicando raiz de 3 sobre 2. Então, a soma dos lados eu já sei, né? Que era o 24,4. Então, esse valor aqui, ó, eu sei que é 24,4. Beleza? Se eu só dividir isso por 2, tem alternativa. 12,2. Já não marco. Então, a resposta é 12,2 vezes raiz de 3. Ele me deu essa informação. Ele não me deu à toa. Então, vezes 1,7, que aí já dá o gabarito. Na classe seria assim, e com certeza na hora da prova eu responderia na classe, porque eu não vou estar arriscando toda a questão na malandragem. Isso é importante que fique claro. Eu não vou arriscar as resoluções das questões só na malandragem, só querendo ser o espertão ali para responder. Eu vou responder todas as questões que eu souber na classe. Eu sei o que é o triângulo equilátero, eu sei as fórmulas, eu vou aplicar aqui. Se fosse na hora da urgência, no desespero, a gente tem que ter noção de medida. Se a soma dos lados está dando 24,4, as alturas tem que dar um valor ali próximo, né? O cateto teria um pouquinho menor que as hipotenusas. Todo mundo entendeu, todo mundo compreendeu como que seria na malandragem, como que seria no jeito clássico mesmo, da área, da fórmula da altura do triângulo equilátero. Show de bola. Então, a galera tá atenta aí. Marina, Juliana, João Henrique. Bacana. Então, Celine mais disse que fez de um jeito aí complicado. Foi perto disso aí não, né, Celine? a Celine, foi? Foi, ela tinha dito. Acho que foi ela que disse que foi de um jeito mais complicado. Foi Pronto. longe. Por um E jeito assim, eu também não tinha visto essa questão quando eu vi que o André tinha botado ela, eu pensei, pô, com certeza eu responderia a questão somando esses lados, ia ver que a altura que eu achasse, somando 10 mais 8 mais 6,4, a altura, a minha resposta tem que ser menor que a soma que eu encontrasse. E daí tu já fica com a probabilidade de 50%. justamente. A ideia é Então já sempre, te ajuda. né? A ideia é Não é sempre para tu se fazer aproximar. isso, exato. Não é para tu fazer em todas as questões isso, mas pô, tu tem que ter uma para ali quando tu estiver agoniado. Ou então, pô, vou pular essa questão aqui, mas eu sei pelo menos que a resposta vai ser entre essa e essa. Então, tem que dar uma segurança na tua prova também. Show. Então, a ideia é sempre se aproximar da alternativa certa. Se eu sei que 24,4 é o valor da soma dos lados, eu já não vou marcar. E muito menos os valores acima disso, né? Eu quero saber a altura. Beleza? Então, aqui, esse mecanismo aqui, você economiza muito raciocínio, né? Colocar em evidência e tudo mais. Então, acho que está tranquilo até aqui, né, pessoal? Mais uma questão, ó, de um simulado muito importante, simulado SAIS, que foi 2023, 2024, e 2025 vai ser analisado por nós também, né? Ao longo do ano, com certeza vamos pegar ali os principais simulados para comentar as principais questões também. E aí a gente se depara com uma questão nesse sentido aqui, ó. Miguel possui uma casa cujo quintal é representado por um quadrado ABCD, então já sei que é um quadrado, de lado 4, conforme a figura. Ele deseja construir um deck,
na área cinza, e aí ele te falando que a medida BE é de 1 metro, e aí qual a área destinada ao deck. E aí, pessoal, vocês saberiam resolver? Como é que vocês responderiam? Pense aí, um minutinho rápido, 1 minuto e meio aí, para vocês tentarem pensar em alguma saída, algum método de resolver. Eu quero saber a ideia de vocês nessa questão. Jogo rápido aí, todo mundo pensando, 1 minuto nessa questão. E aí, alguém tem alguma ideia, alguma sacada? Eu sei que geralmente questão de geometria plana, quando a gente não tem alguma ideia, todo aluno quer sair traçando aqui reta, fazer alguma coisa. Alguém já pensou em alguma sacada? O que seria o mecanismo para resolver, pelo menos, o básico? E aí? Mais 30 segundos para vocês pensarem. Nossa, ele já está jogando a ideia. Alguém tem o passo a passo de resolução? Aqui eu acho que não dava para ir tanto na malandragem, não. Teria que ser no jeito clássico mesmo de resolução, mas teria que ter a sacada. Qual é que é a sacada da questão? Eu procurei na internet ela a resolução só para ver, para comparar como é que a pessoa responderia. E aí a resolução era extensa, mesmo, coisa feia. Acho que não vale a pena a gente procurar uma resolução muito difícil, não. Vamos tentar pensar do jeito fácil. A Juliana já jogou a ideia. Triângulo Pitagórico 3, 4, 5. Perfeito. A gente já olha. Aqui, essa medida aqui é 1, né? Sei que essa medida é 1, então, se o lado do quadrado é 4, aqui sobra 3. E o lado do quadrado é 4, então essa medida é 4. Então, fechou. Triângulo 3, 4, 5, eu sei que essa medida aqui é 5. Né? Mas e agora? Eu quero saber essa área aqui, de uma figura bem estranha, né? A gente sabe que é um quadrilátero, mas não tá com cara de um trapézio que a gente já conhece. E aí? Como é que responderia? Alguma sacada? A gente já está com 2 minutos de questão, 2 minutos durante a prova. Eu, pelo menos de cara, pularia e depois voltaria com mais calma para ter a sacada. Qual que é a sacada para resolver essa questão? Alguém já sabe? Conseguiu? Querem a resolução? Querem o comentário rápido? Vamos lá. Pronto, então vamos lá. Então, assim, pessoal, uma ideia que foi um professor que me passou, o nome do professor era Doutorzinho, fui professor do Felipe também. E aí ele chamava todo mundo de Doutorzinho e acabou que o apelido dele ficou assim. Uma ideia que ele falou, que eu lembro que eu guardei assim na mente, que questão de geometria plana, pessoal, quando a gente não tem uma sacada rápida, quando a gente demora muito para responder, não sabe o que está acontecendo durante o simulado, a gente começa a traçar coisas aqui, não desenrola, brancos aí, eles são semelhantes? E o que, que a gente pode aplicar em relação a isso? E aí? Pelo menos eles parecem ser semelhantes, né? Mas vamos provar por que, que eles são semelhantes. Aqui é ângulo de 90, né? Quadrado, ângulo de 90. Aqui a figura já me colocou que era ângulo de 90 também. Mas só isso não é suficiente. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de um ângulo alfa. Aqui eu vou chamar de um ângulo beta, né? De um ângulo beta, beleza. Eu sei que alfa mais beta é quanto? Me responda aí. Alfa mais beta. Dá para imaginar pela imagem? A soma dos três ângulos de um triângulo é 180. Então, alfa mais beta é 90. Perfeito. João, Celinho, todo mundo respondendo, acompanhando. Então, me respondam qual é esse ângulo aqui, ó. Sabendo disso, me respondam qual é esse ângulo aqui, ó. Destacado na imagem. Qual o valor, qual a expressão algébrica que responde qual seria esse ângulo aí? E aí? Como o João Henrique falou, é o ângulo alfa. Por quê? Porque eu sei que alfa mais beta é 90. Então, esse ângulo de roxo aí, ele teria que ser alfa. Ah, isso aqui é alfa, quanto é que tem que ser esse ângulo aqui, ó? Quanto é que tem que ser esse ângulo em amarelo? E aí? Tem que ser beta.
beleza? Então, eu provei para vocês que esses dois triângulos são semelhantes, eles têm 3 ângulos iguais, beleza? É importante que a gente fique atento a isso. Eu chamei aqui de alfa, chamei aqui de beta, eu sei que alfa mais beta é 90, então se aqui é beta, aqui também é alfa. E se aqui é alfa, aqui tem que ser beta. Pô, quero que vocês entendam esse passo a passo de resolução. Não era uma questão automática, porque a gente fica faltando algum mecanismo matemático, no caso é a semelhança de triângulos. E aí pronto, né? Essa medida aqui, ela também é 4. Aí você pode aplicar a semelhança de triângulo nesse triângulo e achar essa medida, pronto. Eu não quero essa área aqui, eu vou fazer a área do quadrado, menos a área do triângulo 1, menos a área do triângulo 2. Essa área aqui eu já sei, ó, porque é base vezes altura dividido por 2. Então, é 3 vezes 4, dividido por 2 é 6. Falta eu achar essa área aqui, desse triângulo aqui em específico. E aí eu teria que aplicar a semelhança. Por exemplo, eu não sei quanto é que essa medida aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar poluído. Eu não sei quanto é que essa medida aqui x. Então, o lado x desse triângulo está oposto a beta. E no outro triângulo, quem está oposto a beta? O lado 3. Ah, beleza. E aí o lado de 90, o ângulo de 90 graus, ele está oposto ao lado 4 no pequeno. E no grande, o ângulo de 90 está oposto ao lado 5. Então já achei o valor do x, ó, é 12 sobre 5. Beleza. E eu já consigo achar o valor do y, porque eu tenho um triângulo retângulo e é só aplicar Pitágoras. E aí pronto, acabou a questão. Mas se a gente não soubesse o raciocínio, era 2 horas nessa questão e a gente vai traçar. Eu vi uma resolução na internet que o cara traçava uma medida para cá, dividia essa área em 2 triângulos, e aí aplicava uma forma do triângulo que é o perímetro menos os lados, e por aí vai. Coisa difícil. Quando a gente não conseguir resolver uma questão de geometria plana, pensem bem se não está faltando um detalhe da semelhança do triângulo. Claro que não é sempre, mas de vez em quando, por exemplo, essa questão aqui precisava do raciocínio. Aí vocês finalizam a questão. O resto é mecanismo matemático e o resto é conta. Só quero que vocês tenham a sacada. Por exemplo, essas questões anteriores aqui, ó, questão do Enem, se demorasse demais, é a semelhança de triângulo. Esse triângulo menor, o triângulo maior. Beleza? Mesma coisa do sais. E por aí vai. Todo mundo entendeu pelo menos a sacada, pelo menos o raciocínio, para identificar que esses dois triângulos brancos aí, eles são semelhantes. É isso que eu quero de vocês hoje, beleza? Então, show de bola. Todo mundo pegou a ideia. É isso que eu quero. Pronto. Para finalizar a minha parte, o Felipe também comandar aí o final das resoluções das questões e mostrar a plataforma matemática para quem não conhece, eu trouxe a questão de gráfico do Enem 2018, então a questão atual, né, diga-se de passagem, e ele quer a expressão algébrica clássica, que é a expressão algébrica que representa a função do gráfico. Eu sei que é uma reta, né? Eu sei que é uma função afim, então já começo a identificar algumas coisas. Eu sei que na reta, na função afim, y é igual a x mais b, sendo b o termo independente, o termo onde corta o eixo y. Ah, André, por que é onde corta o eixo y? Por que todo professor fala isso? Porque quando x for zero, o y é igual a b. Então, quando o x aqui for zero, né, o y vai ser b aqui, ó. Então, já sei que o b é 50. Então, já elimino algumas alternativas. Então, 500 aqui eu já não marco. E outra coisa, eu sei que a reta é decrescente. Formação básica de função afim. Quando a reta é decrescente, o coeficiente A, que é o coeficiente angular, ele tem que ser positivo ou negativo. Todo mundo já sabe, ele tem que ser positivo ou negativo. E aí? Lembram do coeficiente de reta, pessoal? No caso da questão aqui, para ser uma reta decrescente, né, como a Eduardo e o João Henrique responderam aí, tem que ser negativo, tem que ser menor que zero. Então, alternativas que têm o valor aqui do coeficiente positivo, já elimino. Então, já eliminei 3. Né? E aí, para finalizar, para matar a questão, eu sei que o termo independente realmente é 50, eu sei que tem que ser negativo, beleza? Para matar a questão, eu testo uma alternativa. No caso, eu testo um ponto, uma coordenada. Essa coordenada aqui, por exemplo, é 500 e 0. Cuidado para não confundir. 0 e 500. Cuidado para não confundir. Sempre é x e y. Então, o x é 500. No meu y aqui, ele está sendo representado por 0. Beleza? Então, é o ponto 500 e 0. Quando o x for 500, por exemplo, na letra B, quando o x for 500, vai ficar menos 500 sobre 10, mais 50. Tem que dar quanto? Tem que dar 0. Então, vai ficar menos 50 mais 50. Realmente é 0. Realmente, o ponto da coordenada aqui justifica a letra B. Então, se eu testasse outro ponto, né, se eu testasse, por exemplo, esse aqui, ó, que é o 50 e 0, ou qualquer outro do gráfico, teria que dar certo. Então, eu não quero que vocês montem aqui
expressões, eu não quero que vocês façam, coeficiente angular é delta y sobre delta x, o y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1. Isso aí dá trabalho demais. Então, aqui é uma questão que quem é do curso já conhece, é uma questão que você tem que ter a malandragem de identificar o termo independente, que é onde corta o eixo y, identificar o coeficiente angular, se é positivo ou negativo, e testar um ponto na coordenada, né? Testar um ponto da coordenada nas alternativas. Beleza. Então, é uma questão que aqui possivelmente o macete você já conhecia, né? Mas eu acho que as outras anteriores aqui, muita coisa foi importante para vocês. Se a gente se deparar com alguma questão desse tipo em simulado, simulado aberto, simulado SAIS, ou no próprio Enem, já está com uma visão diferente da questão. Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo acompanhou o raciocínio? Está todo mundo acompanhando? Show de bola. Pois vamos seguir. Vamos seguir agora com o Felipe. Beleza? Bora lá. Tem mais algumas questões aqui para mostrar para vocês. O André vai só parar o espelhamento aí e eu vou Alguma botar. coisa que diferente vocês aprenderam ou não? Ou tudo vocês já sabiam, esses macetes aqui, essas malandragens? Ou tinha alguma coisa diferente aí? Então tem alguns detalhes realmente que vale a pena a gente ter sacado, beleza? E vai ter mais agora com o Felipe também. Vamos lá, É, acompanha aí. essa questão aqui, só para reforçar para vocês. A gente, o pessoal que está no curso já com a gente, não responde mais essa questão aqui que nem o André falou, não, de A igual a delta Y sobre delta X e, enfim, aqui é rápido. Olha, só para resumir, né? Olha, crescente ou decrescente, então A é negativo. O A tem que ser menor que zero. Se o A é menor que zero, tu elimina quem é positivo. Olha o B também, que é o termo independente. Já elimina aqueles que não tiver o B igual ao que tu achou. E o resto, substitui, pô. Não vai querer fazer a fórmula, não. Foi o que eu falei ontem e hoje a gente está mostrando. Substitui o ponto. E quanto menos pontos tu tiver para substituir, melhor, né? Se já tiver eliminado aqui a letra A, letra D, letra E, fica menos funções para tu substituir o ponto. Então tu acerta a questão sem montar a função em si, só testando. E é isso. Mostrar aqui para vocês as próximas questões. O que é que a gente tem aqui para vocês? Vou mostrar uma questão que sempre aparece. Essa aqui de função pode esperar, vai aparecer para ti no simulado SAIS e não vai demorar não, no Bernoulli, no que for. E pode cair também no Enem. Agora isso daqui também é muito batido. Isso aqui é questão de grandezas proporcionais. Trouxe uma onde a gente vai ter diretamente proporcional e inversamente proporcional. Ah, Felipe, eu sei fazer. Beleza. Hoje a gente vai aprender a fazer de um jeito um pouco mais rápido. O que é que eu quero de vocês aqui? Ele está falando que vai se dividir uma herança de 1.500.000 e vai ser diretamente proporcional às idades de cada um deles. E um tem 14, 16, 20. Cara, do tempo que eu já estava estudando para o vestibular até hoje, não tem quem me faça responder essa questão de um jeito diferente de, cara, li a questão, já identifiquei a grandeza proporcional e vi que é diretamente proporcional. Tem gente que bota o seguinte, ah, esse aqui é o irmão A, esse aqui é o B, cadê? É o B, é o C, isso aqui vai ter alguma função que ele faz igual a 300 coisas para no final chegar no mesmo jeito. Então, já lê a questão montando. Tu não sabe que é diretamente proporcional? Vai ser diretamente proporcional o quê? Às idades, né? Não é diretamente proporcional? Então, tu vai pegar aquilo que está sendo proporcional e multiplica por K. Então, vai ficar 14K. Ou uma letra que tu quiser. Se tu não for Lívia, tu bota o L. Se for Manuela, bota o M. 14K mais 16K mais 20K. Isso aqui não é o total de tudo? Pronto, igualou. 1.500. Eu ainda faria isso daqui. Bota 1.500 para tu não trabalhar com tanto zero assim. Evita o erro. Mas se quiser botar a rocha. Aqui, dá 30 com 20, 50K é igual a 1.500.000. Cancela zero com zero e tu vai dividir. 15 dividido por 5 dá 3. E aí tu mantém os zeros que ficou. 1, 2, 3, 4. Beleza, só cuidado para não cair na pegadinha de que essa não é a resposta. Esse é o teu K. Só que o primeiro irmão recebe quanto? 14K. Então seria 14 vezes isso daqui. Esse aqui seria 16 vezes o 3.000. E o terceiro irmão seria 20 vezes isso daqui. E ele quer saber o quanto o filho do meio vai receber. O filho do meio tem 16, então seria 16 vezes 30.000, na verdade. 16 vezes 30.000. 480.000. Então, assim, ao invés de tu ficar montando a questão desde o início, cara, já lê orientado. Esse aqui é um pouco do macete do Viseu que vocês têm que ter. Identificou a questão e para isso vocês precisam conhecer as questões que mais caem e depois disso saber os modelos de questão. Pô, o que é que cai? Como é que são as questões que caem dentro de grandeza proporcional?
é isso daqui e a próxima questão que eu vou mostrar. Ah, beleza, já sei. Então, quando eu comecei a ler bem que 1.500.000 vai ser dividido diretamente proporcional, cara, já vai montando. Já vai montando direto. Não fica titubeando, não. É 14K mais 16K mais 20K é igual a 1.500.000. Agora vamos aqui uma variação dessa questão. E se, ao invés dele ter falado que o montante total é 1.500.000, e se ele falasse que vai ser dividido diretamente proporcional a cada um dos irmãos, mas ele não te deu o montante final. Vamos supor que ele não te deu isso daqui. Ele disse só que o do meio vai receber 480.000. Exato, é muita informação. Então já vai montando à medida que tu vai lendo. Vamos dizer que o do meio recebeu isso daqui. Mais fácil ainda. Por quê? Tu não sabe que é diretamente proporcional? Então não titubeia. Se é diretamente proporcional, ele vai receber 16K. E se ele deu que a do meio recebe isso daqui, acabou a questão, ó. 16K igual a 480.000. Então tu acabou de descobrir o K, que vale 30.000. E vamos dizer que na questão ele perguntou quanto que o mais novo vai receber. Então seria 14 vezes o K que tu acabou de encontrar. 30.000. Então não fica esperando ou montando a questão que nem o teu professor na sala montou, não. Já vai direto. Isso aqui, quando é diretamente proporcional e quando for inversamente proporcional, a gente vai fazer do mesmo jeito, só que seguindo a regra. Todo mundo entendeu diretamente proporcional? Posso passar para o inverso? Bora lá. Isso aqui é a questão que está na lista da gente. Se não me engano, é na primeira lista do curso, sem ser a lista zero. Mas aqui é a mesma coisa, ó. Presta atenção. Vê se vocês já iam ter na cabeça que isso aqui é uma questão que vocês iam responder desse jeito. Pedro ganhou 360.000 em uma loteria e vai dividir integralmente. Pô, até aqui tu já tem que imaginar. Deve ser diretamente proporcional e inversamente proporcional. De forma que cada um receba uma quantia inversamente proporcional a essas idades. Acabou. Tu já vai ler as idades aqui, ó. Nem li ainda as idades. Tu já vai ler as idades montando. Só qual é o ponto? Se quando é diretamente proporcional a gente multiplica, 14K, né, que a gente fez lá, 16K, quando for inversamente proporcional, a gente vai dividir. O K sempre vai em cima. Pode ser que seja multiplicando, pode ser que seja dividindo. Quando é que vai multiplicar? Quando for direto. Quando é que vai dividir? Quando for inverso. Então aqui vai ser, ó, já vou montando. Sabendo que Ana tem 4 anos. Uau. Aqui, Renato, 5 anos. Mais Carlos, 20 anos. Acabou. E ele não me deu foi o total? 360.000? Então é só eu somar tudo e dizer que é 360.000. Acabou. O que eu vou fazer aqui para responder essa questão é só o quê? Fazer um MMC. Deixa eu fazer aqui do lado. MMC de 4, 5 e 20 é 20. 20 dividido por 4, 5K. 20 dividido por 5, 4K. 20 dividido por 20 dá 1, mais K. Então a gente ficou aqui que 10K sobre 20 é igual a 360.000. Vai achar o K e depois vai substituir em cada um. E acabou. Acabou a questão, simples assim. Todo mundo entendeu esse bizu de responder rápido essas questões? Esse detalhe que tu falou de não usar os três últimos zeros realmente é importante. Tu tá colocando aí mesmo só por questão de didática, mas na hora pô, não tem necessidade de a gente estar repetindo várias vezes três zeros e se atrapalhando nas contas. Se todas as reativas Exato. terminam em três zeros, dá para economizar tempo. E outra coisa, como eu coloquei nos comentários aí, é impossível, por exemplo, olhar para a alternativa letra B e querer marcar ela. Se é inversamente proporcional às idades, não tem como o cara mais velho estar ganhando mais. Isso é diretamente proporcional, não tem como. Então já vai eliminando nesse sentido aí também. E se a soma das alternativas não estiver batendo com 360, também não faz sentido. Tu está dividindo 360.000 para três pessoas e está sobrando dinheiro. Tá tendo lavagem de dinheiro aí, pessoal. Alguém está Pô, roubando esse dinheiro. A gente tem que ficar atento e denunciar a questão, porque tem alguma coisa errada. Então não marcar esse tipo de alternativa que parece ser óbvio, mas depois que a gente sai do simulado, pô, marquei uma coisa que era impossível. Pô, mas é um detalhe que realmente é importante que a gente fique atento, beleza? Deixar mesmo intrínseco no pensamento para a gente não errar mais. Beleza? Show de bola. isso aí, pô, Simbora. bora ganhar tempo nesses modelos de questão aqui. O próximo foi a Lívia, que eu comentei ontem no aulão, eu acho. Trouxe uma questão dessa daqui. Como é que a gente vai responder esse tipo de questão aqui? Sei que tem gente que acha muito fácil, tem gente que fica perdido. Eu não vou mentir, no meu terceiro ano eu ficava perdido às vezes com uma questão dessa, que é tão fácil que tu sempre fica na cabeça, pô, será que eu não tô errando alguma coisa aqui? E não é raro cair uma questão dessa aqui no Enem, que é quando a gente vai ter que fazer essa planificação. Pronto. Qual é a dica que tem? A maioria das vezes, Celine, as figuras que tem, ou são um cubo, um paralelepípedo, alguma coisa, eles dão sempre marcado essas coisas.
Como é que a gente tem que saber como é que vai ficar a planificação dela? Tu pode, primeiro, observar as alternativas, que é o caminho que eu acho mais indicado. E, claro, aqui é que vai o pulo do gato, que é o bizu aqui. Tu tem que observar aqueles lados que estão sendo marcados. Qual lado está sendo marcado aqui? Esse aqui, cinza mais escuro, e lá no fundo, o cinza mais claro. Beleza. Qual que é o bizu? Tu tem que olhar, marca um lado, vamos escolher esse cinza mais escuro aqui. E tu vai ter que observar quem faz fronteira com ele. Porque quando a gente estiver falando de planificação, as fronteiras vão sempre se manter. Então, bora aqui. O lado cinza escuro que eu botei de azul aqui, ele faz fronteira com quem? Do lado. É um lado branco, né? Transparente. Aqui em cima, branco também, transparente. Lá no fundo, transparente também. Embaixo, transparente. Então, quando for para as alternativas, tu nunca vai ter uma fronteira desse cinza mais escuro com o cinza claro. Olha o que é que tem na primeira alternativa aqui. Pode isso daqui? Não, esquece. Ah, essa aqui na segunda. Como é que vai acontecer? Esse daqui, quando eu fechar, vai ficar nesse lado aqui, né, em pé. Esse quadrado aqui vai ficar desse lado. E esse cinza claro vai encontrar o cinza escuro. Todo mundo entende que eles vão se encontrar? Dá o joinha aí. Entende, né? Pronto. Se vai se encontrar, serve pra gente? Não. Esquece. Olha aqui, a 4. Vão se encontrar. Concorda ou não? Todo mundo concorda que aqui eles vão se encontrar também quando eu fechar? Serve pra gente? Não. Então nessa brincadeira aqui, tu já tirou 3. Vamos ver se tira a última. Esse daqui, quando eu fechar, vai ficar nessa parede aqui. Esse cinza aqui vai ficar nessa parede. Esse quadrado branco aqui vai ficar nessa parede. E esse aqui vai ficar no teto. Então ele vai fazer ou não fronteira com o cinza claro? Vai fazer, não vai? Todo mundo concorda? Então acabou, ó. Só tem a terceira. A terceira, o cinza vai ficar de um lado, o cinza claro vai ficar do outro. Não vão se encontrar. Então, quando for questão de planificação, marca os lados que ele te identificar e sempre compara um com o outro. Compara principalmente as fronteiras. Eles não podem fazer fronteira. Nessa brincadeira, tu já vai tirar, se não tirar todas as questões, todas as alternativas, vai tirar 3 e vai ficar em dúvida entre duas, aí a gente responde de outro jeito. Pegou isso aqui, Celine? Disse que tinha um pouco de dificuldade. Pronto. Todo mundo entendeu a dica? Faz sentido esse bizu aqui? Como responder isso daqui? Isso aqui aparece muito. Tenho certeza que vocês fizeram simulado ano passado, deve ter visto alguma questão dessa. Quem fez Enem antigo viu uma questão dessa. E vai cair de novo. Posso passar? Quer falar alguma coisa, André? E tem gente rasgando prova para ver se monta o quadradinho. É loucura, que dá para não Tem gente rasgar o reclatando gabarito. na prova. Pronto, vamos lá. Essa aqui eu acho que foi a última que eu marquei. Ah, não, penúltima. Vamos rápido aqui. É, Essa questão aqui que eu trouxe, porcentagem. Pera aí, acho que travou, né, pra vocês? Deixa eu ajeitar aqui. Travou, tá só na metade da questão. Vou só trocar aqui. Essa última questão que eu botei aqui para vocês é uma questão de porcentagem que a gente sempre fala, talvez um pouco mais simples, o macete vocês já conheçam, então é mais para só reforçar mesmo. O que é que ele está falando aqui? A pessoa comprou 25 bombons por R$ 5. 25 bombons por R$ 5, uma caixa, né? Resolveu revendê-los de forma avulsa a um preço único. Não resistindo à tentação durante a venda, comeu os 5 bombons. Então, ela não vai vender mais 25, né? Ela vai vender 20 bombons. Deixa guardado isso daqui. Obteve, mesmo assim, a venda dos bombons restantes um lucro de 20% sobre o valor pago pela caixa. Então, quanto que ele pagou pela caixa? R$ 5. Quem está no curso já sabe como é que calcula logo qual foi o valor que ela vendeu tudo. Como é que a gente calcula? Ela não teve o lucro de 20%, então ela teve 100% mais 20%. Então aqui a gente já multiplicou 1,2. Então ela vendeu todos os bombons que tinha por R$ 6. Ah, Felipe, não entendi. Pera bem. Ó, R$ 5 não foi o valor que ela pagou? Ela não teve lucro de 20% sobre o valor? Então, se ela teve lucro, quer dizer que ela vendeu R$ 5 mais alguma quantia que representa 20% daquilo que ela pagou, 20% de 5. Então, tu podia calcular 20% de 5, que dá R$ 1, e somar 5 mais 1. Ou então entender que se ela lucrou 20%, significa que ela vendeu por 120% daquilo que ela comprou.
Nesse caso, seria a mesma coisa que a gente está fazendo aqui em cima, multiplicar por 1,2. Então, esse macete aqui talvez já seja conhecido de vocês, mas quando vocês quiserem calcular um aumento, um lucro de 20%, um lucro de 50%, pega o valor que ele está se referindo e multiplica por 1, a porcentagem que tu quer. Vamos lá, testando. Se eu falasse que eu comprei um celular por R$ 1.000 e vendi com lucro de 30%. Qual é o número aqui que eu vou explicar para saber qual foi o valor que eu vendi o celular? Tive um lucro de 30%. 1,3. Acabou, pô. Não vai ficar fazendo isso. E 1.000 aqui são 3 zeros, então manda 3 casas. 1, 2, 3. R$ 1.300 foi o valor que eu vendi. De boa? E aqui para responder a questão, tu ia pegar. Ela quer saber a venda de cada bombom. Então tu ia pegar R$ 6 que ele vendeu o total de bombons, dividido por quantos bombons ela vendeu. Cuidado para não dividir por 25. Porque ela não vendeu 25 bombons, porque ela comeu 5. Então ela vai dividir aqui por 20. E eu não sei se tem alternativa, mas eu tenho quase certeza que deve ter uma alternativa que tu divide por 25, do jeito que o pessoal é maldoso. Entendeu essa parte da porcentagem? Essa aqui é um pouco mais conhecida, mas ajuda demais. Última pergunta. E se eu tivesse um prejuízo de 20%, qual seria o valor que ela teria vendido? E seria 5 vezes quanto? Para eu saber qual o valor que ela vendeu. Eu ia multiplicar por quanto aqui? Um prejuízo de 20%. 0,8. Dave aí tá afiada. Essa aula que ela já viu. Pronto. E é isso. E aqui dava 4. Então, quando a gente for ter um aumento, é sempre 1 mais aquela porcentagem, não é 20%? 1 mais a porcentagem, 20%. Isso aqui é 0,2. Por isso que fica 1,2. E se eu tiver um desconto ou um prejuízo, menos 0,2. Vamos lá. Para a última aqui, também porcentagem, só para trazer vocês, que dá para fazer do mesmo jeito. Essa aqui eu acho que eu não vou responder, fica aí de desafio para vocês utilizarem esse macete aqui na porcentagem. Vou ler da orientação, mas esse aqui fica de casa para vocês. Se tiverem dúvida, procure a gente no privado. O que é que ele fala aqui? Toda iluminação de escritório é feita utilizando 40 lâmpadas incandescentes que produzem 600 lumens cada uma. Então, para saber o total de lumens dessa casa, tu ia ter que multiplicar 40 vezes 600. Ah, Felipe, é número grande para multiplicar. Não, pô. Quanto é 4 vezes 6, tu não sabe, na tabuada? 24. Mantém os zeros. Tem um zero do 40 e dois do 600. Não fica com medo de multiplicar, não. Multiplica sempre os números que não são zero e depois junta os zeros. Beleza. O gerente planeja reestruturar o sistema de iluminação desse escritório utilizando somente lâmpadas fluorescentes que produzem 1.600 lumens. Então ele vai trocar as lâmpadas para aumentar a quantidade de energia luminosa em 50%. Então, essa daqui é a energia luminosa que ele tem hoje, mas ele quer aumentar em 50%. Então vocês vão pegar aqui e multiplicar por algum número para tu achar a energia luminosa que ele quer. E depois que achar a energia luminosa que ele quer, sei lá, deu 50.000, exemplo, não vai dar isso, tá? Tu vai dividir por 1.600 lumens, que é a energia de cada lâmpada. E por isso ele quer saber qual a quantidade de lâmpada que ele vai comprar. Todo mundo entendeu? Vai pegar o valor dessa conta e dividir. Ih, eu botei a resposta já. 1,5. Mas deu para entender? Que é que a gente faz rápido. Já vai multiplicando logo. 1,5 para não ter que calcular. 50% de 24.000 mais. Faz tudo de uma vez só. Beleza, pessoal? E essa daqui, na verdade, pronto, para finalizar. Última questão. E aí eu quero que vocês botem no chat aí quem tem medo desse tipo de questão, quem não sabe responder esse tipo de questão, quem já sabe. Ou então bota aí legal e o para baixo, mãozinha para baixo para quem não sabe, quem tem medo, quem não sabe para onde é que vai. Como é que vocês estão nesse tipo de questão aqui? Pronto, perdi. Cauê sabe, Lívia sabe, mas a Lívia é porque já pegou essa aula aí com a gente. Pronto. Pronto, a Celine já pegou. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Ó, função para marcar o gráfico. Só que essa função não é qualquer função. É uma função trigonométrica. E tem algumas particularidades. Ah, Felipe, eu podia fazer que nem o André disse, de substituir os valores e conferir no gráfico? Pode. É uma função de qualquer jeito. Só que como é uma função trigonométrica, a gente tem outros macetes que também te ajudam. Qual o primeiro macete quando você vê uma função trigonométrica que tu tem que fazer? E já vai eliminar algumas alternativas aqui de cara. Seguinte, toda função trigonométrica geralmente é composta por duas partes. Uma parte fixa,
e outra parte que varia de acordo com o cosseno ou seno de alguma coisa. Beleza. Só que vocês têm que entender que cosseno ou seno, tanto faz, porque aqui podia ser seno. Ele sempre varia de um número até outro. No ciclo trigonométrico, o seno e o cosseno sempre vai de -1 a +1. Não existe seno 2, seno -3, nada. Então, tu tem que perceber o seguinte, esse valor bem aqui, ele ou vai ser -1 ou vai ser +1. Dito isso, tu já vai ter um aliado grande aqui. Vamos supor que esse cosseno aqui deu +1. Esse cosseno aqui está multiplicando o -5. Então, se isso aqui deu 1, é como se ele não existisse, né? Ele está multiplicando por 1, 1 não multiplica nada. Então, qual seria um dos valores dessa função? 8 menos 5. Então, dá 3. Deixa anotado aqui. Beleza. Só que o cosseno também pode ser o oposto, né? O maior valor que ele pode ter é +1 e o menor é quanto? -1. Então, vamos dizer que isso daqui virou -1. Se isso daqui virou -1, -1, quando eu pegar -1 vezes -5, isso aqui vai dar mais 5. 8 mais 5 dá 13. Então a gente acabou de achar o valor mínimo e o máximo dessa função. Todo mundo entendeu até aqui? Por que que eu fiz cosseno -1 mais 1? Eu estou explicando devagar. Depois eu vou mostrar o jeito rápido que é. Na verdade, é esse jeito, só que eu vou dizer como é que você faria rápido. É pensar. Estou só explicando como é que a gente vai fazer. Ó, vamos lá. O Ângelo não entendeu. Um minutinho aqui para explicar. Ó, Ângelo. Vai entender. O cosseno, ele sempre varia de -1 a 1. Concordo que não existe nenhum valor de cosseno, de qualquer ângulo que seja fora desse intervalo? Bota um joinha aí. Beleza. Então, para tu saber qual vai ser o valor máximo e o mínimo dessa função total aqui, basta tu substituir o cosseno sendo -1, que é o menor valor do cosseno, e o +1, que é o maior valor do cosseno. Quando tu substituir isso aqui por -1, vai ficar -5 vezes -1. Então fica 8 mais 5. -5 vezes -1 dá +5. Então fica 8 mais 5. 8 mais 5 dá 13. Entendeu até aqui? Bota o legal aí. Pronto. Ah, pronto, hoje não entendeu. Então eu fiz com -1 e eu faço com +1 também. Eu sempre faço com o menor valor do cosseno e do seno e depois com o maior. Então, quando eu faço com +1, vai ficar 8 vezes -5 vezes 1. -5 vezes 1 dá -5. Então, 8 menos 5 dá 3. Então, eu acabei de achar o intervalo da função. A minha função não vai passar de 3, não vai abaixar de 3 e não vai passar de 13. Vamos ver aqui. Essa função aqui, qual o menor valor que ela atinge? Concorda que é nesse ponto aqui, ó? Então, vale quanto? 3. Pô, tá de acordo. E lá em cima? 13. Tá de acordo também. Eu não tô olhando nada além disso. Aqui, 3, 13. Tá de acordo também, pode ser. Só que essa daqui, presta atenção. Ela começa, o menor valor é 8 e o maior valor é 10. Pô, tá errado, esquece. Aqui, 8 vai até 18. Tá errado também, esquece. Então, nessa brincadeira aqui, tu ficou com uns 50% de chance de acertar e tu só olhou uma coisa. Eu demorei porque eu fiquei explicando pra vocês. Mas como é que é? É bater o olho e substituir, pô. 8 menos 5 vezes cosseno de alguma coisa? Então vai ser 8 mais 5 e 8 menos 5 os intervalos. Não pode sair disso daqui. É 3 e 13. Entendeu? Então daqui tu olha e já vai tirando as questões em 10 segundos. Felipe, e o resto? Como é que eu faço? O resto, como é que tu pode fazer? Tu pode fazer substituindo ou aprender essa formulazinha aqui. Qual é a fórmula que tu vai sair daqui hoje para perder o medo desse tipo de questão? P período é igual a 2π sobre C. Isso aqui vai te dar o período. O que é o C? C é o termo que acompanha a variável. Essa função aqui não é em função de t, então o t é tua variável. O t está aqui. Vou riscar ele. Quem está acompanhando o t aqui? π sobre 8. É quem está multiplicando o t. Então, bora ver aqui qual o período dessa função. 2π sobre π sobre 8. Divisão de fração. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha o π indo embora aí, ó. Ficou quanto? Período? 16. O que que isso significa? Significa que a minha função vai repetir um ciclo toda vez que ela passar por 16. Olha para cá, ó. Vamos primeiro nesse daqui.
Minha função começou nesse ponto. Foi lá em cima e voltou para o mesmo ponto que começou. Demorou quantos? Qual foi o caminho que ela percorreu? Foi de quanto? Ó, daqui até aqui? 8. Significa que o período dela é 8, ou seja, ela vai se repetir toda vez que passarem 8 unidades. Entendeu? Todo mundo entendeu que o período aqui é 8? Só de olhar? Pronto. E aqui, qual o período? Zero. Começou nesse ponto. Onde é que está esse ponto de novo? Aqui. Quanto que passou? 16, pô. Então o período bateu e a imagem da função bateu, que a gente chama de imagem, esse intervalo de onde vai até do início até o final. Então não tem por onde, essa aqui é a minha resposta. Vou voltar e fazer do jeito rápido. Como é que tu tinha que pensar essa questão? Já que todo mundo já entendeu o motivo de eu fazer as coisas. Então, como é que tu pensa? Olhou a questão, tem que ver o máximo e mínimo. Como é que eu vejo o máximo e o mínimo? 8 menos 5 e 8 mais 5. 3 e 13. Daqui tu já elimina alguns alternativos. Talvez até todos, fica só com a resposta. Não deu para eliminar todas? Vai para essa formulazinha. O período é 2π dividido pelo número que está acompanhando a variável. E acabou. Acha o período e tu se confere. Todo mundo entendeu? Pronto. O gráfico, exato. Tem isso também. Deu para tirar um pouco dessa dificuldade de vocês nesse tipo de questão? Quem está com dificuldade, entendeu de verdade? Está mais confiante? Bota o joinha aí. Perfeito. Pronto. É... Ah, o André estava falando das dificuldades das outras. Pois é isso, pessoal. Aqui a gente trouxe as questões e trouxe muito bizu. Então, com certeza vocês vão encontrar esse modelo de questões que a gente trouxe aqui nos simulados de vocês, na prova do Enem. E é importante que vocês tenham essa maturidade de, primeiro, identificar o modelo de questão, que é o que a gente bate na tecla. Segundo, de, na hora que, quando possível, responder de um jeito, por um macete, por um bizu que te acelere a resposta e dê tempo para tu voltar nas questões difíceis. Quer falar alguma coisa, André, enquanto eu preparo aqui? Pronto, é basicamente isso mesmo. Realmente foram 2 dias voltados para a área da matemática. Ontem mostrando como a prova se apresenta em relação a essa área, questões clássicas, questões de modelos que todo mundo deve dominar, não sabendo só o que cai, mas como cai e hoje como responder do jeito mais rápido. Isso foi o pensamento na hora de organizar esse evento. Espero que quem esteve presente aqui realmente tenha aproveitado bastante e fica o convite para a nossa plataforma de matemática, para o nosso curso de matemática, realmente ainda, quem ainda não adquiriu, fica o convite, porque vocês não sabem que estão perdendo. Tem muita coisa boa lá, tem muita gravação, lista de questão, resolução das questões e, ao longo do ano, análise dos principais simulados. No caso, o simulado SAIS, a gente vai ter os encontros. Ano passado a gente fez, acho que para a maioria dos simulados SAIS. A gente começou no meio do ano, esse ano a gente está começando mais cedo. E, além do mais, o pessoal vai ter acesso ao nosso simulado aberto. Né? O simulado da RD Monitoria já está relacionado às 45 questões de matemática. Só questão muito, muito, muito boa para todo mundo aperfeiçoar realmente em relação a essa área, para a gente não demorar para evoluir, para a gente começar já no meio do ano, estar se aproximando de 40 ciências ou mais, e aí o problema é ser voltado no segundo semestre para outra área, para a natureza, que é o bicho-papão. A gente tem que pensar dessa forma. Beleza? Vocês gostaram desses dois encontros, da aula de hoje, da aula de ontem, que estava só hoje? Pois Passe um pronto, ó, feedback aí, o que vocês acharam. botem no chat aí. E enquanto isso, eu vou apresentando aqui um pouquinho da plataforma para vocês, para quem não conhece. Como é que funciona o acompanhamento de matemática da gente? A gente elaborou o curso de forma que os encontros fossem o mais objetivo possível para a gente contemplar os assuntos que mais caem no Enem. O André mostrou para vocês lá no início o raio-x do Enem. Quem quiser, manda uma mensagem para mim que eu mostro. Eu mando para vocês o arquivo. Mas aqui tem 90% dos assuntos que mais caem no Enem separado em módulos. E são 12 módulos o curso principal, né? São 12 módulos. E os 6 primeiros aqui são teoria, abordando cada um dos módulos que caem mais no Enem. Então, no primeiro módulo, a gente tem grandezas proporcionais e aritmética básica. Depois, porcentagem estatística, funções e equações. E depois a gente vai para assunto mesmo mais difícil, probabilidade e combinatória, geometria plana e espacial. Então, nessa brincadeirinha bem aqui, em 6 aulas que vocês assistem, vocês acabaram de ver 85, 90% das questões que caem no Enem. E principalmente, né, de forma objetiva, rápido. Então, as aulas teóricas aqui geralmente são 1 hora ou menos. E aí, como é que funciona? Cada aula teórica dessa daqui é acompanhada de uma lista. Então, a gente dá a aula teórica super rápido, com aquilo que vocês precisam saber e com o bizu que a gente fala aqui, só que de maneira mais organizada, né?
Então vai ter uma aula só de grandezas proporcionais e lá tem os bizus de grandezas proporcionais separadinho. De porcentagem, mesma coisa. De probabilidade combinatória, que o pessoal tem dificuldade, mesma coisa. Aí o que é que acontece? Tem a aula e vocês têm uma lista de 15 questões separado por assunto. Então tem 15 questões só de grandezas proporcionais aritméticas, para tu ver como é que tá teu nível nesse módulo. Tu faz, responde formulário para a gente acompanhar teu desempenho, e depois de responder, tu vê teu gabarito e tem o vídeo também da resolução gravada das questões. Nessa resolução gravada, tu pode tirar dúvida também com o PDF da resolução. Então fica 100% para tu tirar dúvida com a gente, fora o acompanhamento no grupo que a gente tem com os alunos. E aí lá tu pode mandar tua dúvida também. Então tem isso para o primeiro módulo, para o segundo, terceiro até o sexto. A partir do sétimo, a gente já trabalha um pouco mais voltado com o que a gente chama de mix de questão. Nesse mix de questão, já que a gente já viu tudo separadinho do que mais cai, agora a gente começa a misturar os assuntos e treinar também a questão do tempo e de ver como é que ficou teu desempenho nos módulos passados. Agora vai ser um mini simulado para ti toda semana. 15 questões do mesmo jeito, com aula teórica antes, trazendo algum assunto extra. Por exemplo, a gente comenta um pouco de logaritmo, que às vezes não apareceu no módulo antes, de matrizes, complementando aquilo que cai menos, mas que pode aparecer na tua prova. Então, tem as 15 questões, tem a resolução e tem o PDF também da resolução. E tudo isso em 12 encontros. Então, tu vê, até o sexto, tu já viu 90% do que cai em matemática no Enem. Tu já está seguro dos modelos de questão. Então, nesses módulos aqui, é apresentar todos os modelos de questão que caem e como é que responde de um jeito rápido. Fora isso, a gente tem também aqui os outros eventos gravados que ficam disponíveis somente para quem é do curso. Então, ano passado a gente fez 6 aulões. Cada aulão desse aqui tem mais questões separadas, modelos de questão mesmo selecionado. Teve um mini curso de férias aqui, é separado também por assunto. Então, teve o primeiro dia, se eu não me engano, foi grandeza também proporcionais e porcentagem. Teve um dia só para probabilidade. E aqui tem as questões separadas também. Então, só o que tem nesse curso aqui é a lista de questão para você chegar, fazer, conferir a resolução e ver como é que tu está andando na matemática. Porque a gente entende que embora não seja fácil, mas tem que ter estratégia para tu chegar nos 40 acertos. E a gente entende que esse aqui, dominar os modelos de questão, seja o melhor caminho, a melhor estratégia para tu chegar nisso. E é claro, eu acho que um dos principais diferenciais do curso aqui também é a análise de simulado SAIS. Então, pô, a cada 15 dias, sei lá, vocês estão fazendo simulado SAIS, e aí a gente marca no grupo do WhatsApp um dia para a gente comentar ao vivo as questões que caíram no SAIS. Então, tu fez o SAIS, ficou na dúvida de alguma questão. Vai ter um dia na semana que a gente vai marcar só para tirar tuas dúvidas, comentar as questões que caíram, as que fazem sentido, as que não fazem sentido. E é isso. Além disso, tem muita lista extra durante o ano, que nem o André está falando aí. Tem evento novo que a gente vai fazendo que fica privado só para o pessoal do curso. E desse jeito, assim, a gente já está com 3, 4 anos. Muita gente já passou pela gente, muita gente já entrou na universidade, medicina e outros cursos com a gente. E a gente sabe do que é que está fazendo. Quer falar um pouquinho, André? Pronto, é isso. Acho que fica o convite para quem ainda não está participando. Tem muito tempo para a gente trabalhar ao longo do ano e evoluir realmente, chegar nos 40 mais. Acho que a plataforma vai favorecer para a gente atingir essa pontuação, beleza? E aí, lembrando, quem é do curso, que a gente vai, depois do evento agora, resolver algumas questões da lista zero. Tá? Ficaram como dúvidas. E é isso, E pessoal. também um pouco da oferta, né? Tipo, para quem não viu antes no grupo, a gente já abriu as vendas. Então a gente fez outro evento aqui, aproveitou que a gente fez esse outro evento para falar também. As vendas estão abertas, ainda está no preço promocional. E, enfim, quem tiver dúvida de preço, forma de pagamento, procura a gente. Mas o preço que está aqui para você parcelar em 12 vezes está um preço muito bom e é difícil encontrar estante de conteúdo, questão selecionada, assim, em outros lugares fora o acompanhamento. Então, se tiver interesse, manda mensagem pra gente de preço. A gente vai mandar no grupo do WhatsApp lá o link para o site, o link para fazer a inscrição e quem tiver dúvida, procura a gente no privado. Beleza, pessoal? Pois boa noite, obrigado. Quiserem o material, manda mensagem pra gente também, tanto de hoje Pronto. quanto de ontem. É isso aí, pessoal. Boa noite e até mais. Até a próxima. Cadê a Lívia? A Lívia e a Juliana ficam. Isso, exatamente. Vamos lá, finalizar com as questões da lista, só as dúvidas delas. Pronto, acho que ficou. Eu vou só passar bem aqui a lista do meu tablet. Você está sem tablet, né? Pois é, agora eu tô sem tablet.
Tá, vou só interromper aqui a gravação, eu tinha A esquecido. gente resolve rápido.